Ok, vamos lá. Já está gravando? Então, buenas. Vocês estão vendo aqui a tela, então. Estruturas de repetição, tudo certinho. Tá, né? Só me confirma aí, tá? Tá sim, senhor. Tá, então beleza. Então tá bom, vamos lá para nosso próximo tópico, né? Que eu quero ver se a gente avança aqui, né? Como é que tá indo? Vocês estão entendendo? Tá tudo beleza? Porque esse aqui, pelo que me parece, pelo menos, né, é um assunto já visto, né? Mas eu queria saber a opinião aí de vocês, né? Porque eu dei lá a estrutura no Portugal, eu acredito que ele se replica aí bem, né? Aqui no C. Que ele é praticamente um C, né? A verdade é, né? Com uma carinha diferente, né? O Portugal, né? Ele usa toda a estrutura. Então acredito que não é para ter muita dificuldade, né? Naquilo que a gente viu lá no Portugal, né? Que vocês treinaram bastante, ele está usando a mesma estrutura aqui no C, né? No C++, beleza? Então é para vocês tirarem de letra isso daí, né? Acredito eu, né? Por isso que eu estou implementando aqui uma velocidade maior, né? Nesses tópicos aqui, porque a gente só está vendo como é que aplica, né? As novas estruturas na linguagem C. Beleza? Então, como é que está o entendimento de vocês? Tá bom? Tá ruim? Tá tudo ok? Não tá? Me dá um feedback aí para eu entender, tá? Como é que está o entendimento da matéria aí para vocês. Por quê? Vai ser muito importante que vocês tenham um bom fundamento, tá? Porque tudo isso aqui vai ser cobrado, né? Vamos dizer assim, né? No próximo semestre, tá? Então é bom que vocês... Porque não acaba aqui, né? Falar, passei na disciplina de Matê. O professor lá do segundo semestre, ele falou, ok, vocês já manjam, né? Então eu vou expandir o conhecimento, né? Ele já falou, essas estruturas aqui vocês conhecem, né? Aí a gente vai ampliar, né? Certo? Então ele não vai ficar ensinando isso que eu já ensinei, tá? Então, estudem, tá? Se preparem aí, porque não vai acabar aqui o conteúdo, tá? Então, tá? Então a gente agora vai ver aqui estrutura de repetição, beleza, gente? Que ele nada mais é do que aqueles dois comandos que a gente já conhece até, né? O comando para, tá? Que em inglês é for, tá? E o comando enquanto, que em inglês é while, aqui, ó, tá? Então a gente vai ver essas duas estruturas, né? Esses dois statements aí que falam em inglês, né? Então vamos ver o forzinho aqui, que também é coisa que vocês já sabem, tá? Já conhecem bem. Ó, como é que a gente utiliza aqui, ó? Utiliza o for para fazer tarefas repetitivas dentro de um programa, tá? Blá, 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 blá. O que a gente tem na declaração for, que a gente tem que entender? Beleza? Ó, aquilo que eu já vinha passando para vocês, o próprio for, tá? Aí eu tenho o valor inicial dele, valor inicial da repetição, aonde que você quer que a repetição comece, tá? Isso aqui é o início da repetição. Aonde que você vai querer que ele teste a condição, tá? Onde vai ter o limite aqui da nossa repetição. Então é início e fim aqui, né? Para ser mais didático aqui, ó. Início e fim da repetição, beleza? O que é o início e fim? Ele é atribuído, vamos dizer assim, com uma condição. Tá bom? Tá bom, Alexandre? Tudo bem. Então, valor inicial, tá? Condição testada e valor de incremento, tá? Então, a condição inicial é início da repetição, a condição testada, vamos dizer que você coloca lá uma regra
para o fim dessa repetição, tá? Por exemplo, aqui uma variável que vai iniciar com 1, né? No valor inicial. Na condição testada você faz, né? A variável ir até 10, por exemplo. Então você checa aquela variável enquanto ela for menor ou igual a 10, tá? E aqui o valor do incremento, de quanto em quanto você quer que aquela variável evolua, cresça, incremente, tá? Então é exatamente aquilo que a gente já estava vendo, tá? No para. Então você substitui aqui o para por for, fica igualzinho lá ao comando que a gente já estava vendo, tá? Então a declaração for é o que chamamos aqui de laço loop na programação, beleza? Então, aqui eu estou explicando exatamente isso que eu estava acabando de falar, né? Tem aqui o texto explicativo, aí recomendo a leitura, né? Que é sempre importante a gente poder ler, né? Para fundamentar. Por que eu passo esse tipo de coisa, tá? E eu até passei ontem, né? Bibliografia para vocês, tá, gente? A gente precisa, né? Um dos elementos aí que ajudam no aprendizado, tá? É o processo de repetição. Não é só isso, tá? Evidentemente, mas faz parte, tá? Por quê? Porque a gente tem que... A hora que eu explico, por exemplo, né? Uma determinada coisa aqui para vocês, ou eu tento explicar, eu uso a minha maneira de explicar, né? Tentar ser o mais claro possível, tá? Agora, quando que você fundamenta isso, tá? Dentro da tua cabeça. A hora que você faz, tá? Efetivamente, beleza? Tem muito estudo aí conduzido que fala disso, tá? Que é que você aprende propriamente dito a hora que você executa alguma coisa. Por isso que eu passo exercício, né? Porque aí o pessoal fala, é a hora que eu vou fazer exercício que o bicho pega. Exatamente, tá? É essa hora que você tem que estudar, tá? Você tem que refletir, tem que repassar todo o conteúdo, tá? Da aula. Não adianta só assistir minha aula, você tem que implementar aquilo, tá? Você tem que fazer, tá? Então o fazer não é só fazer exercício, fazer é ler, estudar e entender, tá? Que é que nem a gente andar de bicicleta, né? No começo a gente não sabe andar de bicicleta direito, a partir do momento que a gente começa a andar de bicicleta a gente fica bom, mas a gente tem que treinar, né, gente? Então o ato de estudar, ele se faz também por repetição, tá? Até que você não aprende de primeira, tá? É isso que eu quero dizer. Então você precisa dedicar um tempo para você refletir, estudar, amadurecer aquilo lá, tá? Fazer bastante exercício, entender bem o conteúdo. Então fica a minha dica aí para vocês, né? Para a vida, né? Para vocês estudarem aí, reservarem um tempo, né? Sempre da tua vida. Eu recomendo até diariamente, né, para que vocês estudem, tá? Beleza? Vamos lá para um exemplo aqui, ó. Exemplo que já é conhecido aqui, ó. Biblioteca aqui, tá? IOStream, belezinha. Tem aqui minha função principal, né, a função main, né? Aqui uma variável x, que é do tipo inteiro, e eu estou fazendo aqui o x variar, começa com 1, aí eu faço o x variar até 10, tá? Enquanto ele for menor ou igual a 10 aqui, ele vai ficar no loop, tá? E ele vai aqui incrementar de 1 em 1, beleza? Exatamente do jeito que a gente usava lá no para, tá? E aqui eu usei um cout aqui, ó, tá? Para a gente escrever essa frase, que isso aqui vai ser feito 10 vezes, né? Começa do 1, vai até 10, e ele vai escrever o valor do x aqui, que começa com 1, e para aqui enquanto o x for a hora que o x virar 10, né? Assumir o valor 10, tá? Então ele fica executando aqui, ó, o que a gente chama de loop, né? Ele executa da linha 7 até a linha 10, tá? Então ele faz 7, 8, 9, 10, volta para o 7, 7, 8, 9, 10, volta para o 7, tá? Então isso que a gente chama de loop, tá? Na hora que ele fica dando essa voltinha aqui, ó, tá? Fica nesse laço aqui, até que ele atenda a condição limite aqui, que é o x batendo no valor 10, tá? Na hora que ele chegar nessa condição limite, tá?
encerrada aqui a minha repetição. Então é muito importante a gente pegar esses 3 parâmetros aqui da função for, aqui do comando for, tá? Para a gente poder entender, né? E como resolver também os problemas que virão aí, né? Então, ó, início, fim e incremento, tá? Isso é uma coisa que tem que entrar na cabeça, assim, definitivamente, tá? Porque é muito importante. Eu acho até mais importante o if, né? Vocês conhecerem bem, né? A condicional, porque eu acredito que condicional ela é usada praticamente em todo o programa, tá? E repetição nem sempre ela se faz necessária, tá? Tem muito programa que usa, evidentemente, mas você tem muito mais aplicação do if, né? Do que do for e do while, tá? Eu acho, né? Então, nas próximas linguagens aí que vocês forem, não que você tenha que, não vai estudar essa parte, né? Você vai aplicar. Mas vamos dizer que são algoritmos mais complexos, tá? Então, se vocês verem lá a estrutura de repetição do URI, por exemplo, né? Se vocês estiverem fazendo lá exercício do URI, os exercícios que envolvem repetição, geralmente eles são muito mais complexos do que os de condição, tá? Condição é um treco meio trivial, né? Mas é sempre muito importante você conhecer muito bem a condição, porque é uma coisa que você vai usar sempre, tá? Seguindo a carreira aí, né? Com certeza todos seguirão, vai usar pro resto da vida, né? Então é para sempre, tá? Vocês vão dormir com o if aí abraçado, tá? E os forzinho também, e os while também, tá? Por que é importante isso aí? Porque praticamente toda a linguagem tá com poucas diferenças aqui, tá, gente? De sintaxe, vamos dizer assim, né? Do jeito de você escrever, tá? Esse comando aqui, por exemplo, o comando for, né? Tem pequenas variações disso aqui de uma linguagem para outra, tá? Mas você bate o olho, por exemplo, uma outra linguagem, você já vai entender para que serve, tá? É aquilo que eu venho sempre falando. O C, ele deu, né, base para as outras linguagens serem criadas, tá? Então, a partir do C é que as outras vieram. E, evidentemente, quem aprendeu, por exemplo, quem criou o Java, o Python, tá? Foram os caras que aprenderam a programar primeiro em C. Então, o pessoal não muda tanto assim, né? Eles fizeram alguma coisa assim um pouquinho diferente lá, dependendo da questão, tá? Que está envolvendo. Melhoraram determinadas coisas aqui, uma coisa ou outra. Mas o fundamento é esse, tá? A ideia, a estrutura é sempre essa aqui. Por isso que é muito importante vocês pegarem essa ideia, essa estrutura aqui, ó, tá? Beleza? Então, praticamente isso aqui, né? Que a gente tem que pegar, ó. Tudo que tiver dentro das chaves, tá? Ela é executada tantas vezes aqui que for solicitada ou especificada, né, dentro dos parâmetros aqui do for, ok? Isso aí vocês já sabem também, né? Então, exemplinho aqui para vocês verem, cálculo de média, né? Então aqui eu tenho aqui uma média, né? Bibliotecas, arquivo aqui, ó, main, a função main, tá? Tenho 3 variáveis aqui, tipo float, tipo real. Altura, média e soma, tá? E eu coloquei aqui a variável x aqui, que é o loop, né? Como inteiro. Então, ó, deixa eu ver aqui, a altura tem que ser float, calcular a média da altura de 15 pessoas, tá certo. Bom, se a altura, que é o dado base, né? Ele é float, a soma aqui das alturas tem que ser float e a média das alturas também tem que ser float, tá? Beleza? Por isso que tá tudo float aqui. E o x, obrigatoriamente, ele tem que ser int, né? Por quê? Porque ele trata do loop, tá? O loop eu não faço a declaração dele, tá? Como float, tá? Eu não lembro de ter testado isso, mas provavelmente ele vai dar erro, tá? Se eu colocar um float aqui, ó, não me lembro de ter feito isso, não. De colocar aqui o x como float, dá até para testar aí, tá?
Mas em tese, eu não devo atribuir, tá? Que não tem cabimento eu colocar aqui o x como float, tá? Para eu não permitir que, provavelmente ele vai dar erro, tá? Para ele não permitir que eu tenha um valor não inteiro aqui dentro da minha repetição, das condições aqui que eu tenho, tá? Aqui eu estou falando aqui que eu quero que você repita 15 vezes, então eu tenho um limite pré-estabelecido. Eu não posso abrir a possibilidade de fazer 15,5 vezes, tá? Ou meia vez, tá? Porque isso não vai existir, tá bom? Então ele tem um loop, 2 loop, 3 loop, tá? É assim que ele vai executar. Então ele vai pedir aqui, vai começar do 1, vai até o 15 e vai incrementar de 1 em 1, tá? Tá pedindo aqui para digitar a altura, tá lendo a altura, tá fazendo a soma aqui, ó, das alturas, que é aquela variável de incremento que a gente tem, né? A variável soma, é o somador, o incrementador das alturas, né? Que eu tenho das 15 pessoas aqui. Então ele vai pegar cada altura, tá? Jogar dentro da variável soma e somar com soma, né? E jogar dentro da variável soma, beleza? No final aqui, ó, depois da repetição, que eu já expliquei para vocês que é um interessante, né? Que você faça essa conta aqui, ó, tá? Da média, né? Sempre depois aqui do laço tem encerrado, tá? É obrigatório? Não é obrigatório, mas você pode estar, vamos dizer assim, impactando aqui nos elementos aqui, consumo de instruções computacionais, tá? Tipo memória, processador, né? Se você estiver executando uma conta 15 vezes, quando não tem necessidade, que ela tem necessidade de realizar uma vez só. Então, ó, coloquem, né, o cálculo de média sempre depois. Então você tem que fazer uma análise, né? A soma eu tenho que somar quantas vezes? Tem que somar 15 vezes. Então tem que estar dentro do laço, beleza? Ok. Pedir a altura e ler a altura tem que ser 15 vezes também. Então essas 3 linhas aqui, elas têm que ser executadas 15 vezes, tá? Para eu somar e pedir as 15 alturas. Ok. Mas a média não, tá? A média eu vou pegar a soma, que é o resultado aqui da soma das 15 alturas, tá? E vou calcular a média aqui, ó. A média eu calculo uma vez só, tá? Isso pode impactar aqui no... Pode, tá? Então é um jeito mais correto para eu não onerar, né? Faltou essa palavra aí. Onerar o teu sistema, tá? Deixar ele mais lento, tá? Porque ele está calculando, ele está usando processador, está usando memória. Então, tomem cuidado com isso, tá? Da hora que você... Por quê? Dependendo do tipo de programa que você estiver fazendo, isso aqui ele pode resultar... Aqui não, né? Aqui é muito pouco, né? Um programa muito pequeno. Mas dependendo do programa que você estiver fazendo, ele pode sim onerar o teu sistema como um todo, tá? Porque você está impactando, gerando, né? Fazendo ele fazer cálculos e usando memória de uma maneira desnecessária. E apesar do teu programa ele tá ok, tá funcionando, ele pode ficar lento, tá? Ou não ficar tão rápido quanto você deseja, tá? Se você continuar fazendo isso aqui várias vezes, né, durante o teu programa, você pode transformar teu programa num elefante branco, tá? Num cara que vai ser super lento, tá? Então cuidado, tá? Com esse tipo de coisa, que é atenção, né? Às vezes você fala, nossa, meu programa tá todo redondinho, funcional, mas pede um monte de memória, um monte de processamento, né? Processador, né? O que eu fiz de errado? Às vezes é próprias instruções aqui que você colocou dentro do programa que vão onerando o sistema, tá? Beleza? Acabou! Nossa, olha que beleza. Tem um exemplo aqui, já tem exercício para vocês. Opa. Sorry, o povo tá me ligando. Então tá bom aqui, ó. Tenho aqui os exercícios para vocês brincar, tá? Usando o forzinho. Isso aqui é bom para vocês darem uma treinada. Não vou ficar explicando não, né? É só para vocês darem uma... Ó, tem o que aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 26.
10 exercícios para vocês brincarem aí, tá? Como a gente já fez lá exercício na linguagem do Portugal, eu recomendo até que vocês façam lá, mas não vou cobrar aqui pelo nosso prazo, né? Pelo nosso tempo aqui, ó. Que eu até quero ver se é possível da gente discutir alguns assuntos, né? Mesmo que seja brevemente, né? Eu passar algumas questões aí para vocês, tá? Ok? Então, ó, mãos à obra, façam os exercícios. Beleza? É assunto que já é do conhecimento de vocês, ó. Vamos fazer o 26 aqui? Só esse aqui para ajudar vocês, tá? Ó, escreva um algoritmo para ler 10 números e ao final escrever a soma total dos números lidos. Beleza, tá? Então vamos lá, vou usar o Replit dessa vez, tá? Tô gostando desse Replit aqui, tá bem legalzinho, tá? Ok, New Replit, vou fazer em C++, esse aqui vai ser o exercício 26, tá? Pelo Ricardo Matê, dá um create aqui, ó. Ok? Como eu disse, esse cara aqui, ele tá muito bem, tá bem sólido, tá? Tá bem bacanão, tá? Então, eu tô curtindo aqui usar nele, até porque eu consigo salvar os exercícios dentro dele, viu? Então, eu recomendo aí que vocês usem. Só vou colocar aqui aquele using aqui, né? Ele tem esse padrãozão aqui quando eu não tô usando aqui, ó, o namespace, tá? Ó, ele te ajuda aqui, né? std. Tá vendo aqui, ó? Ele já fala, o que você vai escrever. Ele tem mais ou menos uma inteligência, né? Artificial dentro dele, né? Não é bem a inteligência artificial. Tem compilador com inteligência artificial, tá? Que ele já vai colocando aqui aquilo que você vai escrever. Até sugere o uso de variáveis aí que você já está usando, tá? Ele sabe mais ou menos o teu padrão, né, de programação, ele vai aprendendo, né, com você. Ele entende o teu padrão de programação, tá? E começa a meio que programar sozinho, assim, sabe? As coisas, você só vai confirmando. É bem louco assim o negócio, tá? E é claro, né? Você vai programar super mais rápido, mas você tem que ter uma atenção para o programa não fazer bobagem aí para você, tá? Beleza? Então usem dessa forma aqui, ó. Fica bem legal, né? Ele também tem um jeitão mais clean, né? Mais limpo, assim, de poder trabalhar, né? Ó, escreva um algoritmo para ler 10 números, tá? E fazer a soma. Então é isso. Então o que eu tenho que fazer aqui, né? Primeiro aqui, né? Eu tenho que fazer aqui, criar uma variável aqui, né? Inteira, que eu vou chamar de y, tá? Só para mudar um pouco aqui. Que ela vai ser minha variável aqui do loop, tá? Y, ficou ruim isso aqui, né? Vamos colocar T, pronto. Beleza? Ou L de loop, tá? Então inteiro L. E aqui eu vou fazer, ó, forzinho aqui, tá? Então L vai começar. Olha aqui que interessante, né? Ele traz todas as coisas que eu vou fazer com L, né? Ele vai te dando sugestão. Então nessa hora aqui, ó, ele está aprendendo, tá? O teu modelo de programação, tá? Como que você programa. Então L sai do 1 e o L, enquanto L for menor ou igual a 10, tá? Eu já esqueci a questão lá, né? Enquanto L for menor ou igual a 10, vai pedir 10 números e somar, né? E o L mais. Então você pode usar qual variável você desejar aqui, tá? Fica a teu critério. Estou fazendo um cout aqui para digitar aqui, ó. Digite um número, tá? Vamos ver se ele aceita aqui o acentuação, ó. Senão a gente pode usar aquela biblioteca lá da língua portuguesa, né? Que eu nem coloquei aqui, tá? Ou senão você deixa sem acento, tá? Que a maioria da galera faz aí, né? Como a gente tá aprendendo, tá? E até por padrão na maioria dos compiladores, fica a dica aí para vocês, tá? Usem aqui, ó, tá? Sem acentuação, tá?
A não ser que você queira usar lá com a biblioteca, deixar bonitinho, tudo certinho, que também é recomendado, tá? Mas como a gente está aprendendo, você quer fazer mais rápido, tá? Não fica incluindo aquele monte de biblioteca. Você já pode usar ele sem acento, beleza? É um outro jeito também. Vou dar um CIN aqui, na variável, né? Que eu nem coloquei aqui, pode ser a num aqui, beleza? Outra coisa interessante também, ele vai checando aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele checou aqui e falou, opa, tem um erro aqui, ó. Ele é um pouco mais esperto do que o outro lá programa, do que online, né? Ele é web também, tá? Mas ele é bem mais espertinho, né? Ó, ele viu que a variável num tá com erro, ele colocou essa cobrinha vermelha aqui debaixo dele. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que corrigir lá, tá? Então, eu declaro a variável aqui, ó, tá? Oh, vamos. Não quer saber aqui. Vai vir. O senhor não tem que inverter a setinha? É. Hã? Ah, o Você setinha colocou- tá errado. Obrigado. Valeu. Olha eu que tô dormindo aqui, né? Tá vendo? Ele acusa o erro aqui. Eu fiz errado. Obrigado, viu, Lucas? Coloquei a setinha do lado ao contrário aqui, tá? Daqui ele já corrigiu, não viu que o num aqui ele tá declarado agora, né? Ou seja, aqui tá tudo beleza. Ele já vai analisando a sintaxe, né, do programa, o jeito que você vai escrevendo e vai verificando aqui que já tá tudo beleza, tá? Tá tudo certo. OK? Depois eu vou fazer o quê, né? Vou fazer aqui a soma, tá? Beleza? Então já tenho aqui o CIN Cout e vou fazer a soma. Então a soma recebe a própria soma, tá? Mais o num, tá? Então outro jeito aqui, um outro programa aqui, né? Passando para vocês aqui, né? De fazer a mesma coisa, né? Do que a gente já estava aprendendo, né? Não coloquei as chaves aqui, provavelmente ele deveria dar um erro aqui, né? Que eu tinha que colocar dentro aqui das chaves, tá? Eu gosto sempre de fazer esse trabalhinho aqui, ó, que é interessante. O que eu fiz aqui, tá? Coloquei a chave aqui e eu dou um tab, tá? Ó, exatamente para eu poder ler que isso aqui é o início e isso aqui é o fim, ó, tá? Ó, diminuir ele um pouquinho aqui, tá? Então aqui eu já consigo ver a estrutura inteira do programa, ó. Que nem eu disse aí para vocês, né? Umas aulas passadas aí. Visualmente agora, aqui que a gente está aprendendo, eu prefiro fazer assim. Depois que vocês tiverem mais vivência, ou se vocês já tiverem mais prática, tá? O que a gente faz? A gente começa a diminuir as linhas aqui de programação, tá? Para o programa ficar mais enxuto, beleza? Então ele fica menor, tá? Mas eu não consigo ver direito, ó. Se eu clicar aqui, ó, dentro dessa chave aqui, ele mostra onde está o início e está o fim aqui, ó, tá? E assim ela funciona com as outras também, ó. O for ele começa aqui e termina aqui, ó. OK? Então você consegue ver, né, aonde que está o início e o fim de cada coisa aqui, ó, tá? Se eu esquecer aqui de colocar esse aqui, ó, ele vai achar, ó, ele não tá, se perdeu aqui, tá vendo que ele não tá achando a chave, né, que fecha a instrução principal aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que corrigir, tá? Agora ele achou, já colocou. Mesma coisa aqui para esse aqui, entenderam? Então, mas, né, eu sempre recomendo aqui, ó, né, para início de conversa aqui. Depois, se você tiver ligado, já sabe como arrumar, estruturar isso aqui, tá, direitinho. Não tem necessidade, tá, de fazer isso. Mas aqui eu acho legal porque ele fica uma linha reta aqui, tá? E é um dos propósitos da indentação, que a gente chama, né? A gente fazer isso, ó. Aqui eu tenho a função principal, função main. Então ele está aqui da linha 5 até a linha 13, tá? É tudo isso daí. Beleza? E aqui eu tenho o for aqui, ó. O for, o que é? Vai executar, digite um número e fazer a soma. Isso aqui eu estou falando que vai fazer tantas vezes. São 10, né? São 10. Ok? Então fica mais claro, vamos dizer assim, né?
de eu poder entender o programa, tá? Se depois você quiser diminuir, deixar ele bonitão, também pode fazer, tá? Essa aqui é uma forma de você deixar ele visualmente mais agradável, tá? Mais fácil de você achar erro também. E como é que a gente faz isso, tá? Se ele tiver assim, ó, o que a gente faz aqui? A gente coloca, tá, um tab aqui, ó. Tab, clica no tab, ó. Tab e tab. Aí eu tô deixando ele mais à direita, né? Tá bom? Eu tô colocando ele para dentro aqui, vamos dizer, né? Eu tô mostrando que essas três linhas aqui, elas pertencem a esse for. Tá? É isso que você está dizendo. Entenderam? E conforme vocês forem trabalhando, evidentemente que a gente não vai ter só um for, né? Pode ter vários ifs, né? Vários for. Um for dentro de for. Tá? E um monte de coisa. É muito melhor e muito mais interessante você conseguir entender, tá? Como que isso está representado, como que teu programa está estruturado, ok? Então acho super importante que vocês façam esse processinho aqui, ó, tá? Que chama indentação, você fazer esse recuo, né? Desses elementos aqui, até porque algumas linguagens aí já estão usando esse recurso aqui como o próprio padrão dele, tá? Ele não está usando chave mais, tá? Você fala, como é que eu faço o for? Aqui, ó. Como é que eu digo que ele está dentro do for? Eu só uso o recuo, tá? Entenderam? Então eu já não uso mais, não preciso mais, tá? Porque eles estão achando que não precisa mais usar chaves, tá? Ele só recuar, ou só identar, melhor dizendo, né? Já é o suficiente para eu poder entender que tudo isso aqui pertence ao for. Ok? Então vai para frente aí, vocês vão ver coisas assim. Beleza? Mas é claro que vocês estão vendo o código aí que não está escrito dessa maneira aqui. Isso aqui é a maneira quadradona, assim, né? Mais didática, que da gente poder passar para vocês. Exatamente para você ler isso aqui. Ok? Então tá bom aqui, que mais que eu tenho que fazer? Aqui depois do for eu vou fazer um cout aqui, né? Opa. Um cout escrevendo aqui, ó. A soma soma igual aqui, né? E aqui eu dou variável, né? É soma. Vamos ver lá? Aqui eu dou um run mesmo, né? Tá tudo certo, né? Se eu não errei nada, que eu fico falando assim, às vezes não presta atenção, né? Ó, digite um número, então vai digitar 10 vezes esse número aqui, né? A soma deu... Ah, aqui deu um erro, ó. Olha que interessante aqui, né? Vou colocar a lupa aqui para vocês, ó. Ó que número louco que ele deu aqui, tá? Deu 7,5, não sei o que. Eu somei 2, 3, ia dar um 15, 20 aqui, tá? Ele deu esse monte de lixo aqui, ó. Por quê? Porque eu não zerei essa variável soma aqui no começo, ó, tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que zerar essa variável aqui, que ela é uma variável que ela vai incrementar alguma coisa com uma outra coisa, tá? Então ela pode ter pego algum lixo do buffer do teclado, alguma coisa assim, tá? Que não é legal. Então é bom eu zerar ela antes, tá? De eu poder fazer a conta. Eu vou fazer de novo aqui, né? Rodar de novo, ó. Vamos lá. Fazer tudo 1, né? Vai ficar mais fácil eu fazer a conta aqui. Agora deu 10, ó. Certinho, tá? Ó. Então eu somei tudo, um monte de 1, a soma deu 10 aqui. Ok? Aqui é claro, né? Se você estiver usando compilador, alguma coisa assim, tem como você colocar CLS. Nesse tipo aqui de programa, não tem, tá? Se eu chamar o system, né? Então não tem como eu chamar o system aqui, ó. System, o CLS aqui, tá? Pelo menos não... Será que não funciona? Vamos testar aqui, tá? Um system CLS aqui, ó. Tá?
Não, ele deu erro aqui, tá? Ó, não encontrado. Não tem como ele chamar aqui o CLS, né? Beleza? Então é esse detalhezinho aqui. Então a função system, o que ele faz, tá? Ele chama o sistema operacional, beleza? Então esse CLS aqui é um comando que é do sistema operacional aqui, ó. Então é a mesma coisa que eu vier aqui no prompt de comando, ó, e der um CLS aqui, ó, tá? Então o que ele faz? Ele limpa a tela. Se eu chamar alguma coisa aqui, ó, vocês conhecem o comandinho do DOS aqui? Antigo, dá um dir, tá? Por exemplo, dir/p, tá? Então ele vai mostrar todos os diretórios aqui, as pastas que eu tenho aqui dentro do meu programa, do meu HD, né? Dentro dessa pasta aqui do Ricardo de Mateiro. Aí eu falo, quero limpar a tela, tá? Eu dou o comando CLS. Ó, limpou a tela, tá? Então é isso que ele está fazendo lá, tá? Então qualquer comando do sistema operacional, desde que não seja web, aqui ele funciona, tá? Aí precisa dar uma pesquisadinha, pode ser que tenha, tá? Um comando para limpar a tela aqui dentro do Replit, tá? Que eu não fui muito atrás não, tá? Simplesmente porque a gente está fazendo um programa pequeno, não tem necessidade desse tipo de coisa. Mas se interessar aí para vocês, tá? Dê uma procurada aqui, ó. Vamos ver lá se tem aqui, tá? Clear screen no Replit, né? Clear screen no Replit, ok, tá? Clear command, ó, esse aqui a gente caiu aqui no repositório dele, vamos ver se tem aqui, ó. Use, ó, Replit clear, beleza, deve funcionar, né? Because you're using Python, tá? Ele funciona no Python. Eu tenho que dar esse import aqui, esse aqui é uma biblioteca, tá, não, isso aqui é para Python, tá? C++, olha lá. Você sabe se isso funciona no C++? I don't believe, blá, tá? Então no Python ele funciona. Ó, tá falando aqui, ó, system CLS, e 9, tá? Nossa, uns outros fizeram uns print aqui, maluco aqui para poder fazer isso, tá? Não precisa. Então não funciona, tá? No Python funciona. Dá para usar aqui, ó. Eu importo aqui a biblioteca do Replit, né? Que eles criaram uma biblioteca e uso aqui o Replit Clear, tá? Para poder fazer ele no Python, tá? Que é praticamente igual a isso aqui que vocês estão vendo também. Não tem muita diferença não. Ok? Que mais? Que mais fica para vocês, né? Esse aqui já está pronto, ó. Então brinquem aí, ó. E usem outros recursos, tá, gente? Aprendam, não fiquem limitados só numa ferramenta, não. Que isso é bom e é ruim, né? Você pode ficar craque numa ferramenta, usa bastante, tá? Mas tenham acesso a outras ferramentas também, tá? Que nem, vou dar uma fuçada aqui no Replit, tá? Para ver como é que funciona. Ó, posso passar esse programa aqui para vocês, ó, inteiro, tá? Quem tiver o Replit já consegue acessar. Cliquem aí, ó, acho que talvez vocês acessem, tá? Direto aqui no programa, na linha de programação. Vocês vão abrir essa tela aqui, tá? Acho que precisa compartilhar agora, não lembro, tá? Mas pode ser que vocês tenham acesso, beleza? Vou colocar aqui o programinha para vocês aí. Também, ok? Ok, então, ó, a gente tem aqui alguns exercícios para vocês brincarem aí com ele, tá? Tem função randômica também dele? Tem biblioteca que faz número randômico? Tem biblioteca que faz número randômico igual, tá? Eu não estou entrando muito nessas questões, tá? Que a gente não está tendo tanta necessidade. Mas se você quiser criar um com número randômico aqui dentro dele, tá? Tem, como eu passei ontem, tá? O random, tá? Acho que é assim, cara, random, tá? Statement. C++. Ó, o range aqui, ó.
a função range. Então tá aqui, ó. O que eu posso usar aqui, ó? Vamos dar um zoom aqui, tá? Eu posso pegar aqui, ó, eu falo que V1 vai aqui de 0 até 99. Então eu consigo, né, usar a função range, tá? Para poder, ó, gerar números randomicamente, tá? Randômico é aleatórios, né? Então tá aqui, ó, a biblioteca, tá? Que vocês vão usar, tá? Tá aqui o comandinho, ó. Pego aqui um inteiro range, ele gera números randômicos, ele tá aqui exemplo para ele fazer, tá? E tem até um programa aqui de exemplo para você poder entender o funcionamento dele, tá? Beleza, né? Então, ó, quer usar um range aí, ó? Surpreenda o professor, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Ele usa essa biblioteca aqui, olha aqui, ó. Ele fala de qual biblioteca que é, tá? Na biblioteca do C é aquele stdlib.h e no C++ é esse aqui, ó. cstdlib, tá? Então esse aqui é do C++, esse aqui é do C antigo, ok? Que ele deve ter dado uma aprimorada, mas eles pedem, né, para a gente usar sempre a biblioteca do próprio padrão, tá? Aqui ele até usou stdlib aqui, ó, tá vendo? E tá falando, ó, tô usando quais comandos? Do stdio estou usando o printf, scanf, puts aqui o null, tá? Do stdlib eu estou usando o srange e o range. E aqui ele está olhando pro... Olha aqui que interessante aqui, né? Tem a biblioteca do time aqui que ele vai puxar a hora, provavelmente aqui, né? A hora atual aqui do programa, ó. Ah, ele pega pela hora, ele está randomizando aqui de acordo com o tempo, pelo jeito aqui, tá? Beleza? Então, fica a dica aí. Quer dizer, tem muita coisa aqui que dá pra gente passar, né? Que nem eu disse pra vocês, podia ficar o ano inteiro aqui falando de biblioteca e jeitos da gente usar aí pra vocês. Esse do range aqui vai ser o mais legal pra vocês aprenderem. Se quiser, não é obrigatório, tá? Assim como também não é obrigatório lá pro Portugal Studio. Mas ele fica mais interessante. Se você quiser fazer essa aqui, ó. Fazer um algoritmo somar pares aqui de 0 até 1000, isso aqui não precisa, né? Mas esse aqui, ó, o 30, por exemplo, é bem interessante vocês usarem o range. Dá uma navegada lá, tá? E ver como é que é. Aqui também, né? Deixa eu ver. Aqui não precisa. Números pares de 0 a 1000, não. Talvez esse aqui, ó, tá? Também ia ser interessante. Uma loja tem 150 clientes também, dá para fazer, tá? Então, alguns exercícios aqui legais aqui, que para a gente entender, né, o funcionamento legal aqui do for. Beleza? E agora o outro comando, né? Tudo bem, gente? Tranquilo? Belezinha? Belezinha? Então, entenderam bem o for? Ok. Vamos lá para o while, né? While, né? Como vocês quiserem chamar. Então esse aqui é o enquanto, né? Então o for é o para e o while é o enquanto, tá? Igualzinho aqui, né? Ó, enquanto aqui uma condição for, esse aqui é a condição limite. Por quê? Porque o enquanto ele sempre vai olhar para quando que eu tenho que parar, tá? É isso que eu tenho que ficar pensando aqui, né? Quando que eu vou usar enquanto? Quando eu só tiver uma regra estabelecida para eu querer parar alguma coisa, tá? Que geralmente é uma das principais regras aqui da repetição, tá? Então, quando eu tenho um laço aqui condicional, tá? Eu estou colocando ele uma condição que eu faço ele parar a repetição, tá? Então, o while, vamos dizer assim, o while, né? Ele sempre, ou ele tem somente, né, uma condição de parada da repetição. Então é nisso que você tem que pensar. Ele é super simples, né? Quando você tiver mais coisas, vamos dizer assim, né, para serem atribuídas, tá? Aí você usa o for, tá? Quando você tiver menos, tá? Ou condição, somente a condição de parada, você usa o enquanto.
A gente tem aquela regrinha básica lá que eu passo para vocês, né? Quando eu conheço o limite, eu uso conheço o início e o fim, né? Eu uso o for, que ele é bem declarado, né? Fica na cara, assim, para usar o for, tá? Agora, quando eu não conheço, ou quando eu não sei necessariamente quando que ele vai parar, tá? De contar aqui, aí eu uso o while, tá? O que é esse... Opa, o telefone hoje tá... O que é esse eu não sei, por exemplo, o que é parar de contar? É quando eu não tenho número pré-determinado de... É lógico que eu tenho conhecimento, né? Eu tenho que ter conhecimento de quando que isso vai parar, tá? Agora eu não sei quantos elementos eles vão ser executados naquela repetição, tá bom? Então, ó, vamos colocar aqui uma diferença, né? A hora que eu estou fazendo um for aqui, para fazer parafuso, tá? Então, o que ele está fazendo aqui, ó? Eu quero aqui fazer 10 parafusos, tá? Então, ele vai começar do 1 até o 10, ok? Então, isso tá bem estabelecido. Começo do primeiro parafuso, vou até o 10º parafuso. Fechou. Ah, vou fazer contagem regressiva, vou contar de 10 até 0. Fechou. Sei o início e sei o fim, ok? Ah, mas quando eu não sei direito quanto que vai ser feito. Por exemplo, nossa, mas estão me ligando. Você espera só um minutinho aqui, gente? Oh. REC, ok. Então, no para, eu tenho aqui o início e tenho o fim, tá? Daquilo que eu quero que se repita. Isso é muito importante, tá? Então eu tenho pré-estabelecido, apesar que não é também obrigatório eu colocar esses parâmetros aqui. Mas eu uso o for, tá? Exatamente quando eu sei esses limites aí, sei o início e sei o fim. E de quanto em quanto que eu quero que se repita. Ok, vou fazer 10 parafusos que vai começar do 1 até o 10. Beleza, né? Agora o while, tá? O while não tem essa condição, tá? Por exemplo, eu vou pegar lá 1 tonelada de ferro, tá? De aço, né? E vou mandar fazer parafuso, certo? Então a condição, ela não é mais do fazer parafuso, tá? Vai depender da quantidade de aço que eu tenho para fazer o parafuso. Então meu limite aqui, ó, ele vai ser o quê? A quantidade de aço e não a quantidade de parafuso que eu vou fazer. Então o comando aqui, ele vai ser o quê? Fazer parafuso. Tranquilo. Mas qual que é a condição de parada aqui do meu programa, por exemplo? A quantidade de aço que eu tenho para fazer o parafuso. Entenderam a diferença dele? Então, a hora que acabar o aço, tá? Eu tenho que parar de fazer parafuso também, certo? Então são coisas diferentes, tá? Mas quantos parafusos eu vou fazer com 1 tonelada aqui de aço? Não tenho a menor ideia, tá? Não sei, tá? Nem a máquina sabe, não tem como calcular isso, né? Vão dizer que não houvesse maneira de calcular. O que eu vou ter que fazer aqui, tá? Uma coisa que vocês já aprenderam. Tem que contar quantos parafusos foram produzidos, tá? Com uma certa quantidade de aço que está sendo feito. Então, para cada loop que eu rodar aqui, ó, eu vou ter que colocar um contador. Fiz um parafuso, 2 parafusos, 3 parafusos, e ele vai comendo, vamos dizer assim, né? Esse aço aqui, quer dizer, a cada vez que eu faço o parafuso, ele vai diminuindo, tá? A quantidade de aço. Até que ele chega no limite aqui, vamos dizer que chega no limite 0, tá? Acabou o aço, ele para de produzir. Então qual seria a condição? Enquanto o aço for maior ou igual a 0, tá? Enquanto o aço for maior ou igual a 0, ele fica produzindo parafuso, produzindo. Aí eu vou ter que contar ele aqui, ó, tá? Nos comandos aqui. Beleza? Mas a minha condição de parada é acabou o aço. Por isso que ele é um pouco diferente, tá? Ah, eu posso colocar os outros parâmetros que tem no for também dentro do while, tá? Pode, tá? Se você quiser, você coloca contador, você coloca início, coloca... Por isso que a gente coloca uma
uma variável para inicializar, outra de limite, outra para contar. Dá para fazer tudo, tá? Então você consegue, né, usar praticamente uma estrutura de programação, de repetição, tá, de laço condicional, para fazer quase tudo, tá? Então tem muita gente que decide, muito programador fala assim, quero usar for, né? Ele usa o for para quase todo o programa dele. Não, quero usar o while, tá? Consegue fazer quase tudo que você faz no while, no for e no for no while? Sim, tá? Dá para fazer. Tem algumas restrições, assim, algumas situações bem específicas para cada um deles? Tem, tá? Tem essas preferências aí que eu estou passando para vocês. Mas é bom que vocês entendam os dois e consigam usar os dois, tá? Porque eles têm algumas questões, umas particularidades entre eles, tá? Então esses exercícios aqui, ó, do 26, tá, até o 35, eu quero que vocês usem for, tá? E do 36 até o 45, vocês usem o while, tá? Para aprender a mexer nos dois, tá? Vocês já sabem até, né? Já conhecem aí, tá? Acho que alguns exercícios aqui são parecidos. Eu tentei achar uns exercícios diferentes aí. Não tem muito, tá? Começa a ficar muito repetitivo, né? Eu tinha que pegar aqueles mesmos exercícios e colocar aqui para vocês, né? Por isso que eu falo, façam os outros lá, tá? E aí começa a ficar muito igual, já não vale muito a pena. Eu acho que não, vocês não, só fica repetindo, né? Aí já também não tem muito ganho, né? Ok? Tá entendido essa parte aí? Então o nosso while aqui, né? Eu tenho a condição e os comandos aqui ficam dentro das chaves, tá? Então essa condição, lembre-se, né? Ela é a condição de parada, tá? Ou a condição limite, tá? Da minha repetição. É quando você quer que pare. Então esse cara aqui que você vai colocar aqui, ó, você vai pensando que vai ser quando você quer que a repetição pare. Enquanto isso aqui, ó, for verdadeiro, vamos dizer assim, né, ele vai executando aqui, ó. Enquanto isso aqui for true, tá? De verdadeiro. Ok? Aqui tem um exemplo dele, né? Ó, ficou minimalista aqui a apostila. Ó, faça um algoritmo que peça na tela vários números positivos, né, infinitamente. Então tem muito exemplo assim que ele já dá na cara aqui que é para você usar o while, tá? A hora que tem isso aqui, número não definido de valores, tá? Quando tem esse tipo de coisa assim é para você usar o while, tá? Até que se coloque um número negativo. Então o que ele vai acontecer aqui, né? Enquanto eu entrar com o número positivo, ele vai ficar... O que ele vai fazer? Ele vai somar aqui os números, tá? Beleza? A hora que eu colocar um número negativo, ele para de somar. Ok? E a hora que ele parar de somar, eu quero que ele calcule a média. Deixa eu ver se eu li direito aqui. Faça um algoritmo que peça aqui na tela vários números positivos infinitamente, tá? Ou seja, se eu entrar só com número positivo, ele vai ficar fazendo esse programa aqui forever, tá? Para sempre. Até que se coloque um número negativo. Beleza, se eu não inserir número negativo, ele vai ficar executando, tá? Por isso que é o enquanto, né? Isso aqui é bem diferente lá do for, tá? Por quê? Porque o for ele tem o limite, né? Já meio que pré-estabelecido. Apesar que pode ser uma variável o limite, né? Dá para fazer também. A partir daí, mostra na tela a soma dos números positivos e sua média. Então vamos lá. Biblioteca, aqui, ó, arará. Função principal, começa aqui e vai até aqui embaixo, tá? Aí eu tenho um float aqui para o número, que é uma real, né? É um número real que eu estou pedindo. Números positivos. Nem falou que era inteiro, né? Então tá bom. Aí eu tenho a média aqui que eu zerei e a soma aqui que eu zerei também, tá? Que eles entram como incrementadores, né? Aqueles valores lá. Então o ideal aqui, ó, é que eu zere, tá? Esses caras aqui, quase que é obrigatório dentro da linguagem, ele aponta erro, né?
Ah, por que o num não precisa zerar, por exemplo, tá? Porque eu vou digitar um valor aqui para ele, tá? Então eu vou escrever um valor dentro dessa variável. As outras duas eu não vou necessariamente escrever um valor. Então isso aqui ele vai ficar com um vazio dentro dele, tá? Beleza? E é por isso que eu zero aqui, para ter certeza que ele não vou estar atribuindo nenhum valor para ele antes, tá? Porque aquilo é uma posição na memória, tá, gente? Que pode, se você deixar vazio, ele pode ser preenchido por um outro valor, tá? Pode, tá? Então isso aqui eu estou garantindo que eu não vou ter nenhum valor preenchido, tá? Aleatoriamente. A gente viu o erro lá no programa anterior lá que ele mostrou exatamente isso, né? A hora que eu não zerei a variável, ele jogou lá uma sujeira, um número qualquer lá e somou. Deu errado a minha soma, né? Porque eu esqueci de zerar aqui, ó, tá? Ok, então tem aqui número, média e soma, que eu vou fazer. Aí eu estou colocando aqui, ó, o que é esse x aqui? O x igual a 1, tá? Que é uma variável aqui que eu coloquei para inicializar o meu programa, o meu while, tá? O x igual a 1, que eu vou dizer assim, que a gente chama aqui de variável de controle do programa, tá? O que é a variável de controle? É o botão liga e desliga do programa, tá? Então ele tá ligado aqui, ele tá no 1. Tá desligado, vai pro 0, tá? Então é bastante comum esse tipo de coisa também a gente usar, tá? Então eu uso uma variávelzinha que funciona como uma chave, tá? 0, 1, 0, 1, liga, desliga, tá? Então ele começou com 1 e aqui eu tenho um count aqui, né? Um contador aqui, ó, que eu zerei também. O que é esse contador? Esse contador é um número de números positivos que eu vou digitar, tá? Ó, vamos entender cada variável. Tem o número, tá? Beleza. A soma dos números, ok. E a média dos números. Como é que eu tiro média de alguma coisa? Eu pego a somatória desses caras e divido pela quantidade, tá? Vou fazer a somatória, por exemplo, da altura de todo mundo aí da sala, tá? Tenho 40 alunos. Então eu somo a altura dos 40 alunos e divido por quanto? Por 40, tá? Mas isso se eu souber, né? Quantos alunos tem, né? E se eu não souber? O que eu tenho que fazer? Tem que contar, tá? Então eu tenho que ter uma variável contadora aqui, ó, para poder fazer essa função. Então a média ela vai ser o quê? A soma dos números dividido pelo contador. Ele não é fixo mais. Por que não é fixo? Porque eu não sei quantos números positivos eu vou entrar nesse programa. Não tem como saber, tá? Pode ser 1, pode ser 0, tá? Imagina, se o primeiro número que eu digito é negativo, o que ele faz? Tem que ser 0, tá? Tá vendo? Então, se eu digitei 1, 1 milhão, tá? 5, não sei. Eu tenho que mandar contar. Beleza? Então tá. Para que serve essa variável x aqui, por exemplo, né? Dentro dele. Dá um zoomzinho aqui. Para que serve essa variável x? Essa variável x é para inicializar, para ligar o programa, tá? Então esse carinha aqui é minha variável de controle aqui, tá? Então ela faz o quê? Faz o liga, desliga da repetição. Então enquanto o x for igual a 1, o que ele vai ficar fazendo aqui? Tudo isso que está dentro aqui do while, tá? É isso aqui, ó. Começa aqui e vem até aqui embaixo. Então ele vai pedir aqui, digite um número, vai ler o número, tá? Então aqui ele vai pedir o número. Beleza? Aí tem um if aqui dentro dele, ó. Se o número for positivo, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai somar aqui no contador, tá? Vai contar 1, né? O contador ele vale 0, vai contar 1 aqui e vai somar aqui o número, né, na variável soma, tá? Soma vale 0, vai somar com o número e jogar para dentro de soma. Então eu tenho aqui o contador valendo 1 e a variável soma valendo o quê? O num, tá? Dentro dele aqui. Joia? Else, o que é o else? Se não, tá? Ou seja, se esse número aqui não for positivo, tá?
Se ele não for positivo, ele vai ser negativo. O que eu estou fazendo aqui no else, tá? Eu estou falando, ó, o número é negativo. O que eu tenho que fazer com o x? Desligar aqui, ó, colocar 0 no x, tá? Então eu estou atribuindo aqui valor 0 na variável x. O que acontece a hora que eu coloco 0 na variável x? Isso aqui, ó, ou a condição aqui que faz esse programa existir, ou rodar, ou funcionar, ela vira falso aqui, ó, tá? Vou escrever falso. Será que dá para escrever? Não. Isso aqui ele passa a ser mentira, tá? A hora que isso aqui passa a ser mentira, ele encerra a repetição e vai para a linha 22 aqui, ó. Calcula a média e mostra a média. Beleza? Quem que tá entrando? Nossa, chegou cedo, hein, Henrique? Valeu aí. Ai. Então tá, ó. Aqui, ó. O que ele fez aqui? Beleza? Entenderam aqui? O que ele fez, o programa? Isso aqui é bastante comum, tá? Da gente poder fazer aqui dentro de programação. Então, ó, quando eu tenho while aqui, né? Uma das coisas que eu posso fazer, tá? É colocar e usar essa variável de controle, tá? Isso aqui é um jeitinho, né? Da gente pegar aqui e usar aquele botão do liga e desliga, tá? Então, ó, como fica fácil aqui de eu desligar o botão, né? Então, entendam aqui que o while é o enquanto x, ó, leiam aqui, né? Enquanto x igual a 1, tá? Enquanto x for igual a 1, tá? Ele vai fazer tudo isso aqui, ó. Aqui eu coloquei 0, o que ele faz? Ele já encerra aqui, tá? Ok? Beleza? É fácil aqui o programa de entender, né? Alguma dúvida? Muito boa a explicação, né? Quero aumento. Tranquilo, Henrique. Só tava te zoando aqui, que faz parte, né? Fica tranquilo. Aí aqui, ó. Vamos lá. Fazer um algoritmo que escreva os números ímpares entre A e B. Ah, olha que interessante. Esse aqui eu não vou fazer, não. Isso aqui eu preciso quebrar a cabeça, hein? Ó, faça um algoritmo que escreva os números ímpares entre A e B. Olha que legal, né? É? Como é que você resolve isso aqui, ó? O que você tem que fazer aqui, ó? Bom, você deve supor aqui, né? Não vou responder, não, tá? Vamos ver aqui, ó. Escreva um algoritmo. Vou deixar vocês fazerem isso aqui, hein? Tem pouco exercício, não vou ficar resolvendo, não. Vocês entenderam aqui o 79? Acho que ele é um bom princípio aqui. Aqui é para vocês quebrarem a cabeça, tá? Coloquei uns exemplos aí um pouquinho diferentes, alguns iguais, tá? Vamos ver do que vocês já estão acostumados. Que nem esse aqui, ó. Olha, uma linha. Já dá para quebrar aqui uma cuca, né? Legal, né? Queimar uns neurôniozinhos, tá? Não é difícil de ver, tá? Primeira coisa que você tem que ver aqui. Como é que eu vejo e sei que o número é ímpar, tá? Aí eu tenho que estabelecer que o A é o início e o B é o fim, tá? Beleza? E se for ao contrário, dá para resolver também? Se B for maior que A, ó, se B for maior que A ou B é igual a A, você não executa o programa, tá? Por exemplo, né? Você fala, ó, entrada errada. Entenderam isso? Então, eu só vou executar esse programa se o A for menor do que B, tá? A tem que ser menor do que B. Por quê? Porque os números ímpares ele tem que começar em A e ir até B, tá? Então, enquanto A for menor do que B, tá? Menor ou igual a B, né? Essa vai ser a condição, tá? Escreva aqui um algoritmo que solicite um número indeterminado de valores positivos e escreva aqueles que dividido por 11 dá um resto igual a 5. Beleza, né? Então eu vou pedindo o número e vou checando para ver se ele atende essa condição aqui, ó. Números positivos que divididos por 11 dão um resto igual a 5. O que na verdade é isso aqui, tá? Vamos lá. Vocês já aprenderam, né?
Isso, né? É eu pegar um num aqui, ó, tá? Num, mod quanto? Mod 11, né? Igual, né? A 5, tá? Acho que é isso aqui. Essa aqui é a condição. Ou seja, o número dividido por 11 e o resto dá 5. É essa aqui, ó. Beleza? Já dei a solução aí do problema para vocês, tá? Ok? Ler a idade aqui. Ah, deixa eu fazer aqui. Daí eu vou deixar para vocês quebrarem a cabeça, que é interessante aqui que vocês vejam aí certinho e resolvam os problemas, tá bom? Então, com dúvida? Tudo certo? Senão fica chato demais, né? A gente começar a resolver aqui tudo quanto é problema, tá? Mas a gente vê aí a solução de vocês, é muito importante, tá? Que vocês façam e me enviem, tá? Tem uma lista que é para daqui a pouco, né? Não é mesmo, gente? Então eu recomendo que vocês façam aí, tá? Então só porque aí a Júlia aí estava com problema e a Amanda também não estava nem escrita na disciplina, tá? Vou fazer exceção aqui com a listagem, tá? De hoje, tá? A de hoje aqui, mas é para entregar hoje, né? Então, eu vou aceitar os passados até hoje, mas os próximos aqui, que é de repetição, do for e while, eu vou cumprir a regra certinha aqui da data, tá bom? Aí entregou fora da data, eu não vou considerar o exercício, beleza? Que uma coisa que é bem importante, essa questão aí de vocês cumprirem prazo, tem muito a ver com que o mercado de trabalho funciona, tá? Você não pode chegar pro chefe e falar, eu vou entrar amanhã às 10 horas da manhã, tá? Para trabalhar. Ou fala assim, eu gostaria de escolher meu horário de trabalho. Tem algumas empresas no nosso ramo que aceitam isso, tá? Eu já trabalhei em empresas assim que era mais ou menos isso. Só que geralmente a gente trabalha mais do que 8 horas, né? Então, ficava meio flexível, vamos dizer assim, né? Principalmente o pessoal de São Paulo aí, que tem aquele trânsito maluco, né? Aí já tem esse tipo de coisa. Mas, em geral, tá? Você entra às 8, sai às 6 da tarde, né? Então tem que cumprir data, gente. Faz parte do jogo, tá? Então cumpram os compromissos, tá? Beleza? Interrompo.